estamos de volta para a nossa segunda parte da nossa disciplina de livros proféticos 1 e estudando aqui o livro do profeta Isaías. E na primeira parte, irmãos, na introdução, eu acredito que eu falei uma data que estava errada. Eu falei 631, a morte do rei Salomão. Mas não foi em 631, foi em 931, tá? Corrigindo aí a menção da data lá na nossa introdução. Bom, agora nós vamos ver o Cântico de Sátira, uma crítica profética. Então, um dos trechos mais marcantes da poesia de Isaías é o Cântico de Sátira contra o rei da Babilônia, encontrado em Isaías capítulo 14, do verso 4 ao verso 23. Bom, esse texto aí, ele tem duas interpretações, tá? Que nós vamos observar. Mas vamos aí primeiro à reflexão teológica. Ao estudar esses elementos literários, é importante lembrar que a forma como Isaías escreve está diretamente ligada ao conteúdo da sua mensagem. A poesia, com sua beleza e emotividade, ajuda a transmitir a gravidade do juízo divino e a esperança da salvação. Já a prosa nos conecta ao contexto histórico, mostrando como Deus age na história humana. O Cântico de Sátira, por sua vez, nos lembra da importância da humildade e da dependência de Deus, em contraste com a arrogância humana. Bom, então, a passagem de Isaías 14, do 12 ao 20, é um dos textos bíblicos mais discutidos e interpretados, especialmente no que diz respeito à possível referência à queda de Satanás. No entanto, é importante abordar essas questões com cuidado, considerando o contexto imediato do texto e as diferentes interpretações teológicas. Primeiro, vamos ler o texto. Então, Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, ele vai dizer assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Bom, então nós vamos ver aí as duas interpretações que são possíveis dessa passagem. Então vamos lá. Primeiro, fazendo uma interpretação dentro do contexto histórico, tá?
porque o texto diz que é uma lamentação, né, sobre o rei da Babilônia. Então vamos lá. Então aí, Isaías 14 faz parte de uma série de oráculos contra nações estrangeiras, que se desenvolve entre o capítulo 13 e o capítulo 23. Especificamente os versículos 12 a 20 do capítulo 14 estão inseridos em um cântico de sátira contra o rei da Síria, né? Como está aqui no verso de número 4. Olha aí. Então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. E aí ele vai, né, discorrendo. Então o texto descreve, né, dentro do seu contexto histórico, a arrogância e a queda desse rei da Babilônia, que é retratado como alguém que se exaltou acima dos outros, mas que foi humilhado por Deus. A linguagem é poética e simbólica, usando imagens fortes para descrever a queda de um governante poderoso. E se nós olharmos, né, a história da Babilônia, Nabucodonosor, né, os jardins suspensos, a grande maravilha, né? E nós vemos lá no livro de Daniel que um dia ele também se exaltou, né? Quando ele viu tudo, ele falou, né? Só que lá ocorreu uma outra situação. Mas então esse texto, né, a princípio, ele é interpretado como Deus falando contra esse rei. Não fala o nome do rei, né? Mas desse rei, que provavelmente é Nabucodonosor, que se exaltou. Então, veja que no verso 12, ele é chamado de estrela da manhã. Então, vamos lá. Versículo 12, olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Tá? Esse termo que pode ser traduzido como Lúcifer, do latim portador de luz. Então veja, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, né, essa palavra foi traduzida como Lúcifer, né? Então, no contexto, isso se refere à glória e o esplendor do rei, que como uma estrela brilhante caiu do céu por causa da sua arrogância. Então, se enquadra perfeitamente no contexto histórico, tá? Então, a queda do rei como um símbolo de arrogância. Então, o texto descreve o rei da Babilônia como alguém que disse em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, né? Como está no verso 13. Essa linguagem hiperbólica, ou seja, exagerada, né? Porque a figura de linguagem hipérbole, da qual vem a palavra hiperbólica, fala de exagero. Por exemplo, ele chorou um rio de lágrimas, né? Ninguém chora um rio de lágrimas, né? Isso é uma linguagem hiperbólica, ou seja, uma hipérbole, para enfatizar a coisa, né? Então se exagera. Então, essa linguagem hiperbólica reflete a soberba do rei, que se considerava acima de todos, até mesmo de Deus. Sua queda é descrita de forma dramática como sendo lançado à terra e tornando-se objeto de escárnio, como nós lemos aqui do verso 15 e o 16, né? Olha aí. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Tá? Então, essa interpretação histórica, né? De que ali está falando de um rei. Agora nós vamos ver a interpretação tradicional que se dá. Nós, como pentecostais, nós damos esse tipo de interpretação também. Aceitamos essa interpretação, que vê nela uma revelação a mais do que
é simplesmente um aviso, né, contra o rei da Babilônia, né? A gente vê que ela tem uma linguagem que às vezes fica até, nossa, tudo isso para um homem, né? Toda essa soberba para um homem. Então, aí a interpretação tradicional que vê a queda de Satanás se desenvolve mais ou menos assim. A conexão com Satanás. Ao longo da teologia, da história da teologia cristã, veja que isso foi um processo que se desenvolveu ao longo do tempo, né? Muitos intérpretes associaram essa passagem à queda de Satanás. Isso se deve principalmente à linguagem simbólica usada no texto, como estrela da manhã, Lúcifer, e a ideia de alguém que aspirava exaltar-se acima de Deus. Aí essa interpretação ela foi reforçada por outras passagens bíblicas, como Ezequiel, né? Capítulo 28 e o verso 12 ao 19. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 28. Então, essa outra passagem começou a dar um reforço para essa interpretação sobre a queda de Satanás. Olha que a linguagem ela é muito parecida. Olha só, capítulo 28 de Ezequiel, verso 12. Filho do homem, só que aqui é contra o rei de Tiro. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Né? Então, veja que é uma linguagem forte para um homem, né? Olha só, né? Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Por conta dessa linguagem, que ela é muito, muito pesada para um ser humano, né? Alguns intérpretes veem nisso a associação, que aqui não está só falando contra o rei de Tiro, como lá em Isaías só contra o rei da Babilônia, mas está trazendo uma revelação a mais acerca desse ser, né, que é contra Deus. Então lá, continuando, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Olha aí, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Tu estavas no meio das pedras afogueadas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então, ao conectar o texto de Isaías ao texto de Ezequiel, então essa doutrina, essa interpretação de que esses textos apresentam, né, a queda de Satanás, ou seja, Deus ali estava revelando algo mais profundo do que simplesmente a questão histórica dos acontecimentos, tá? E outro versículo que também se coloca como base é em Lucas 10:18, onde Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um raio, tá?
E também Apocalipse, eu não me lembro agora exatamente, que fala, né, que quando Satanás foi lançado na terra, ele arrastou 1/3 das estrelas, ou seja, dos anjos. Então, como não é essa, não estamos estudando satanologia, né, para ir mais a fundo, esses textos, né, eles interpretados de maneira conjunta dentro dessa visão, então ela traz essa questão, essa verdade, né, da queda de Satanás, do que, porquê, quem ele era, né, o querubim protetor, perfeito, né? Então todas estas coisas contribuiu para que se desenvolvesse essa doutrina de que esses textos apontam para a queda de Satanás, tá? E nós, como temos uma interpretação tradicional, né, nós aceitamos esse texto, aceitamos também ele como uma interpretação do contexto histórico, mas vemos nesses textos uma revelação a mais que Deus quis trazer ao homem através dessa situação que foi a queda de Satanás. A aplicação teológica nessa interpretação, a queda do rei da Babilônia é vista como símbolo da queda de Satanás, que segundo a tradição cristã foi um anjo que se rebelou contra Deus por orgulho e foi expulso do céu. A passagem, portanto, seria uma alusão indireta ao conflito cósmico entre o bem e o mal, com Satanás representando a arrogância e a rebelião contra Deus. Então, é importante que você conheça essa interpretação, entenda, porque nós aceitamos ela como válida, né, para a revelação desse ser que é o nosso inimigo número 1. Bom, aí, cuidados na interpretação. Então, o contexto primário é histórico, ou seja, a primeira coisa que o autor Isaías quis ali foi apresentar o contexto histórico da situação que estava acontecendo. É lógico que acredito que o Isaías talvez nem teve essa intenção ou soubesse que ele estava trazendo uma revelação muito mais profunda do que, né, contra o rei da Babilônia, assim como Ezequiel. Então, é importante destacar que o contexto imediato de Isaías é a queda do rei da Babilônia, um governo humano. A linguagem poética e simbólica do texto serve para enfatizar a arrogância e a queda desse rei, e não necessariamente para descrever eventos cósmicos ou espirituais. Aí vem a interpretação alegórica, né? Que é essa interpretação que vê nesses textos, né, o texto da queda de Satanás. Bom, a interpretação que vê em Isaías 14 uma referência à queda de Satanás é em grande parte alegórica ou tipológica, ou seja, o texto é aplicado de forma simbólica a um evento espiritual. Mas isso não significa que seja essa a intenção original do autor. Como eu disse, talvez o próprio Isaías não estava tendo a consciência do que aquilo que ele estava escrevendo e trazendo era uma revelação muito mais profunda, né, do que simplesmente, né, a questão do rei da Babilônia. Então, a teologia cristã, no entanto, muitas vezes vê nessa passagem um paralelo com a queda de Satanás, baseando-se em uma leitura mais ampla das Escrituras. Ou seja, né, por que uma leitura mais ampla? Porque a gente vai lá para Ezequiel, a gente vai lá para Lucas, a gente vai lá para Apocalipse, né, e diversos outros textos que corroboram para essa interpretação alegórica tipológica, tá bom? Então é importante você saber disso. Bom, conclusão e reflexão dessa parte aí, né, Então vamos lá. Para a teologia, a passagem de Isaías 14, 12 a 20, pode ser entendida em dois níveis. Primeiro, como uma descrição poética da queda de um rei humano arrogante. E, segundo, como um símbolo da queda de Satanás, que também é associado ao orgulho e à rebelião contra Deus. Ambas as interpretações têm valor teológico,
mas é importante reconhecer que a segunda é uma aplicação posterior baseada em uma leitura mais ampla da Bíblia, ou seja, né, conectando outros textos com esse que dá a possibilidade dessa interpretação da queda de Satanás. Agora, para a vida cristã, a mensagem central da passagem é um alerta contra o orgulho e a arrogância, né? Tanto o rei da Babilônia quanto Satanás, na interpretação tradicional, caíram porque buscaram exaltar-se acima de Deus. Isso nos lembra da importância da humildade e da dependência de Deus. Então, né, independente da interpretação, né, que a gente dá, a gente tem que trazer o texto para a nossa vida. E a mensagem é justamente essa, né? O perigo da arrogância, o perigo do orgulho. Bom, vamos agora. Bom, contexto da profecia de Isaías: exortações, ameaças e juízos. Aí vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Os reinos do norte e do sul haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidades crescentes, né? Logo quando houve a divisão, houve 50 anos, né, em que cada um do reino do norte e reino do sul conseguiram prosperar e crescer. Bom, Israel, governado por Jeroboão I, né, e outros 6 reis de menor expressão, tinha se deixado levar pelo culto pagão, né? É aquela questão que eu falei, né? Logo no começo, Jeroboão I acabou fazendo os bezerros, colocando em Betel, e eu não consigo lembrar outra cidade, mas depois eu vejo para vocês. E aí o povo começou a cultuar os bezerros, e aí, né, a idolatria foi se desenvolvendo, depois culto a Baal, e, né, os deuses cananeus começaram também a ser adorados também de novo pelo povo. Bom, por outro lado, Judá, né, reino do sul, sob a liderança de Uzias, Jotão e Ezequias, estava alinhado a um viver de aparência exterior, mas gradualmente cair em sério declínio moral e espiritual. Aí vai do capítulo 3, 8 ao capítulo 26. Então veja, né, no período do Ezequias ainda até que houve, né, um avivamento, tudo, mas depois não teve jeito, o povo acabou se voltando para a idolatria, fazendo o que era mal, errado aos olhos do Senhor, e um castigo, né, veio com o cativeiro babilônico para o reino do norte e o cativeiro assírio para o cativeiro do sul, a Babilônia, e o cativeiro do reino do norte, a Síria. Tá? Bom, o que tinha, né, nesse período aí que estava acontecendo, né? Eles tinham lugares secretos para cultos pagãos que eram tolerados. O rico oprimia o pobre. As mulheres negligenciavam suas famílias em detrimento da busca pelo prazer carnal, como nós lemos logo no começo, né? Muitos sacerdotes e profetas se tornaram infiéis a Deus, preferindo agradar aos homens. Olha que coisa, né? Infelizmente, esse tipo de coisa até hoje acontece, né, irmãos? Quanta gente que prefere agradar o homem do que agradar a Deus, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De a gente não cair nesse mesmo tipo de situação. Embora estivesse para acontecer mais um avivamento em Judá, sob a liderança, né, do rei Josias, entre 640 e 609, estava claro para Isaías que a aliança registrada por Moisés em Deuteronômio 30, de 11 a 20, havia sido negligenciada. Mais que isso, violada. O cativeiro e o julgamento eram inevitáveis para Judá, assim como o fora para Israel. Então veja, né, esse avivamento que o autor está dizendo aí, ele vai acontecer 100 anos depois, praticamente, né? O avivamento do rei Josias, tá? E essa questão do Deuteronômio 30 é aquela questão que nós estudamos, né, quando nos livros do Pentateuco, né?
as bênçãos e a maldição, as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. Então, Israel tinha essa aliança, obedeceu, bênção, desobedeceu, correção. Bom, a Síria estava sendo usada como instrumento nas mãos de Deus para a execução dos seus propósitos, em função da rebeldia do povo de Israel, O povo de Israel aí, Reino do Norte, Porque o Reino do Norte ficou sendo conhecido como Israel e Reino do Sul ficou sendo conhecido como Judá, O profeta, que era um observador de assuntos mundiais, podia ver que a punição era iminente, ou seja, Isaías estava vendo que não ia ter jeito, o julgamento de Deus ia acontecer, não ia ter jeito do povo se safar. Bom, o profeta é instrumentalizado por Deus para mostrar que há um plano para o povo de Judá. Na sequência, temos a permissão divina para a invasão sofrida por Judá. Isaías esclarece que o sofrimento momentâneo de uma invasão prepararia a nação de tal forma que depois ela obedeceria a Deus, alinhando-se por completo à vontade soberana do Senhor. E realmente, depois que Judá foi levada para o cativeiro babilônio, depois do retorno, nunca mais Israel, ou seja, principalmente o povo de Judá, foram idólatras. Nunca mais, até hoje, eles não adoram outro Deus. Então, o cativeiro babilônico, para Judá, foi corretivo e trouxe também o benefício que depois de Babilônia, Judá nunca mais, ou Israel nunca mais foi idólatra. Como eu disse, o Reino do Norte não se levantou mais depois que foi para a Síria, mas o Reino do Sul sim, e ele aprendeu a lição. Bom, então vamos aqui. A primeira profecia de Isaías, o Monte do Senhor. Então a expressão monte, capítulo 2 ao capítulo 4, É importante, irmãos, que nós não temos o tempo de estudar, de acompanhar tudo isso lendo texto por texto. Então é importante que você, na sua casa, separe um momento para você fazer esse estudo, lendo os slides, lendo o material do livro que nós usamos, do livro base, e lendo a Bíblia, Porque se a gente fosse ler a Bíblia texto por texto, seria muito mais aulas e muito mais tempo. Então você tem que fazer isso. Se você quer ter uma formação, real, bem feita, vai depender de você também fazer esses estudos, Porque só a aula não vai resolver o problema, A aula gravada ainda você assiste ela várias vezes, tudo, mas é importante você fazer o seu estudo lendo os textos, Então aí, a expressão Monte do Senhor refere-se a Jerusalém, mais precisamente ao Monte Sião, ou Monte Moriá, local da cidade e do Templo de Salomão. O Monte Sião eleva-se acima dos outros montes, e nesta visão Isaías reconhece que todas as tribos e povos da terra subirão até o monte de Deus. Deixa eu corrigir aqui, irmão, que às vezes é uma correçãozinha de Deus. Opa, peraí. Deus, se eu corrigir aqui, escrever o nome de Deus com letra minúscula, é grave, Até o monte de Deus, para prestar homenagem a Cristo. Em contraste com as crises que ameaçavam a paz no mundo por conta das guerras, Isaías nos revela a paz e a segurança de um reino milenar e universal. Ou seja, nesta visão de Isaías, ele tem uma visão do reino milenar. O que é o reino milenar? Dentro da interpretação dispensacionalista arminiana, que é a linha interpretativa das igrejas pentecostais, inclusive a nossa Assembleia de Deus, o reino milenial é um período de 1000 anos que vai anteceder ao grande julgamento do trono branco, Jesus vai voltar
vai arrebatar a igreja, né? E enquanto isso acontece na terra, os 7 anos de grande tribulação. No final dos 7 anos da grande tribulação, né, o povo de Israel vai clamar. E aí o Senhor Jesus vai voltar, né, à terra para socorrer Israel. E nessa vinda ele virá com os crentes, com a igreja. Por quê? Na interpretação dispensacionalista da nossa escatologia é o seguinte: a parousia, ou seja, esse retorno de Jesus para vir buscar a igreja, vai acontecer em 2 fases. A primeira fase é quando Jesus vem e leva a igreja. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo vai às bodas do Cordeiro. Aí, enquanto esse período está acontecendo no céu com a igreja, na terra está acontecendo a grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz com o anticristo e depois 3 anos e meio de juízos de Deus sobre a terra. Aí no final desses 7 anos, o anticristo vai, né, instigar as nações para irem contra Israel. Então Israel vai clamar a Deus e o Senhor Jesus virá com a igreja. E quando ele vir nessa segunda parte da sua segunda vinda, o que vai acontecer? Ele vai implantar ou vai estabelecer o reino milenial, que são 1000 anos de reinado pelo próprio Cristo. Essa é a interpretação dispensacionalista arminiana, tá? E é lógico que você vai encontrar outras, né? Mas a nossa é essa, tá? Depois você pode estudar as igrejas tradicionais, tem uma outra visão escatológica nessa questão. Bom, o texto de Isaías 2,4 diz assim: e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então aqui o Isaías está tendo uma visão futura, né, que vai acontecer, né, no verdadeiro Israel, né, que é o juízo preparatório do dia do Senhor e a purificação de Jerusalém, que nós cremos que é o período do reino milenar, na segunda parte da segunda vinda de Jesus. Bom, as dúvidas que vocês tiverem, anotem, tá? E em sala de aula a gente vai, né, discutir isso de uma forma mais abrangente, esclarecendo as suas possíveis dúvidas. Bom, já o dia do Senhor, tema bastante comum entre os profetas, tudo leva a crer que essa expressão teria sido usada para denotar um tempo em que Deus vingaria o seu povo, né? Porque Deus vai se vingar da Síria, Deus vai se vingar da Babilônia, de Moabe, de todas as nações que oprimiram o povo de Israel, né? Então, Deus vingaria o seu povo e abençoaria seus esforços. Entretanto, a palavra do profeta aqui, no caso de Isaías, é para referir-se à destruição e ao terror, né? E somente depois desta fase que esse dia poderá vir, né? A destruição e ao terror. Desculpa, faltou um R. Terror, né? E somente depois desta fase que esse dia poderia vir. Vamos lá. Então, o juízo de Judá e de Jerusalém. Porque lembra que nós falamos que Isaías apresenta juízo contra as nações, mas também apresenta juízos contra o reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Aqui, né, o juízo de Judá e de Jerusalém. Você vai encontrar isso do capítulo 3, 1
ao capítulo 4, verso 1. Então o profeta anuncia um severo juízo sobre Judá e Jerusalém, por causa dos seus pecados e rebelião contra Deus. O Senhor retirará todo o sustento e liderança, incluindo alimentos, água, líderes militares, juízes, profetas e sábios. A sociedade entrará em colapso e pessoas inexperientes e indignas assumirão posições de autoridade, levando-o à instabilidade e ao caos. O povo será punido por sua arrogância e opressão aos pobres, e suas ações más serão expostas. As mulheres de Jerusalém, simbolizando a elite orgulhosa e materialista, também serão humilhadas, perdendo suas riquezas, né, e beleza. O capítulo termina com uma imagem da devastação e desolação, onde apenas um remanescente sobreviverá. Esse juízo é uma consequência direta da desobediência e do abandono da aliança com Deus. E foi o que justamente aconteceu, né, com a invasão de Nabucodonosor, né? Veja, desculpa, Nabucodonosor fez 3 investidas contra Judá. Em 601, né, ele vai e leva os utensílios da casa do Senhor, leva também Daniel e seus amigos e mais alguns aristocratas para a Babilônia. Depois, em 597, novamente ele volta, né, ataca Judá e leva 10 mil judeus para a Babilônia. Nesse meio desses 10 mil vai também o profeta Ezequiel, tá? E depois, em 586, ele volta e aí ele arrasa a cidade, destrói o templo e acaba, né? Só fica lá o remanescente pobre. Então, isso se cumpriu, né, com a invasão da Babilônia em Judá. Bom, vamos ao próximo. A predição de juízo e glória de Sião. Então veja só, como eu disse para vocês, né, anteriormente, os livros proféticos trazem a mensagem de condenação contra o pecado, a mensagem de juízo, mas também a mensagem de restauração, né? Então olha aí, após o juízo, Isaías profetiza um futuro de restauração e glória para Sião, o renovo do Senhor. E aí simbolizando quem? Um líder messiânico que trará esperança e renovação. Esse líder messiânico nós conhecemos, é o Senhor Jesus Cristo, que veio, né? Bom, naquele dia os sobreviventes de Israel serão santificados e purificados por Deus. Sião será protegida e glorificada, com a presença visível de Deus, como uma nuvem de dia e um fogo de noite. Relembrando o Êxodo, né? 4, 5 a 6. Essa passagem contrasta com a devastação de juízo e com a promessa de um futuro glorioso, mostrando que, apesar da disciplina divina, Deus não abandona seu povo e cumprirá suas promessas de redenção. Isso é muito importante, né? Porque Deus preserva esse povo para que as suas promessas de redenção sejam cumpridas, né? Deus não permite que aconteça com Judá o que aconteceu com o Reino do Norte, que foi levado para o cativeiro e nunca mais se levantou como uma nação autônoma, né? Agora, o reino de Judá não, Deus permite, eles passam 70 anos na Babilônia, depois eles começam a resgatar novamente e dar continuidade à sua história. É lógico que tem muito mais história que isso, nós estamos dando apenas um período e um contexto da história do povo de Deus. Bom, no capítulo 5 tem uma parábola, que é a parábola da vinha, tá? E é o seguinte, em Isaías 5 o profeta conta a parábola de uma vinha cuidadosamente plantada por um amigo. Então quem plantou a vinha era Deus, que esperava uvas boas,
mas colheu uvas selvagens. Então, quem plantou a vinha é Israel, né? Quem plantou foi Deus, e Deus esperou de Israel boas obras, né? Obediência, etc, etc. Mas ele colheu o quê? Uva selvagem, ou seja, a desobediência, a quebra da aliança. Então, a vinha representa a Israel e Judá. E o amigo é o próprio Deus, que preparou tudo para seu povo, para que seu povo produzisse justiça e retidão. Aí você vai para a história, né? Deus foi lá, levantou Abraão, né? Depois de Abraão, Isaac, Jacó, né? Depois em Jacó vão para escravidão no Egito, né? Depois Deus tira o povo depois de 400 anos, leva ao Monte Sinai. Ali no Monte Sinai fica 1 ano, Deus dá a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, preparando aquele povo que saiu do Egito, que era cabeça de escravo, né? Então Deus preparou tudo. Depois, né, houve toda aquela questão da primeira geração não ter tido coragem de entrar na terra, passarem 40 anos no deserto. Aí a segunda geração entra na terra prometida, né, e Deus expulsa os inimigos. Então Deus fez de tudo, né? Deus fez tudo por Israel, né? Então Israel é a vinha que Deus plantou. Só que em vez de dar boas obras, eles deram mais desobediência e quebraram a aliança. Então, aí, no entanto, o povo produziu violência e opressão. Por isso, Deus anuncia que destruirá a vinha, removendo sua proteção e permitindo que seja devastada. A seguir, Isaías lista os pecados do povo, como a ganância, a embriaguez, o orgulho, a injustiça, e alerta que o juízo virá por meio de nações estrangeiras. A parábola ilustra a ingratidão e a infidelidade de Israel, destacando a justiça de Deus ao julgar o pecado, mas também sua tristeza por ter que disciplinar o seu povo. Irmão, Deus não se alegra, meu irmão, de ficar disciplinando a gente, não, né? Mas ele corrige aquele a quem ama. Bom, aí nós chegamos no capítulo 6 e uma coisa diferente acontece. Por quê? Porque geralmente, né, alguns profetas, eles falam do seu comissionamento logo no início do livro, né? Agora o Isaías não, ele vai falar do seu comissionamento no capítulo 6, tá? Então nós temos aí uma resposta para essa dúvida. Então, é difícil olhar para esse capítulo sem fazer a seguinte pergunta: por que Isaías não colocou em primeiro lugar no livro? Será que ele não havia proclamado a palavra de Deus antes? Será que precisava passar por uma experiência decisiva como a descrita aqui? O comissionamento de Isaías, bem como a visão de Deus que o profeta tem, é datado do ano da morte do rei Uzias, 740 a.C. No entanto, antes disso, o profeta vira a glória e o esplendor da corte terrena de Uzias. Então, antes, o que Isaías viu, ele viu justamente isso, glória e esplendor dentro de uma corte terrena, que era a corte do rei. Aí, quando o rei morreu, Deus concedeu a visão da corte celestial a Isaías. E tal visão contém a revelação de um Deus, né? 3 vezes santos, né? Porque diz, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Alguns teólogos vê essa menção santo, santo, santo 3 vezes, já apontando para uma referência à Santíssima Trindade: Santo Deus, Santo Filho e Santo Espírito Santo, tá? Mas isso é outra história que em outra disciplina nós vamos estudar. Bom, então vamos lá, né? 3 vezes santo.
ou incomparavelmente santo, assentado em um trono alto e sublime, vestido de um manto cujas vestes enchem o templo. Então essa é a visão que o Isaías ele tem, né, no seu comissionamento. Então, a visão de Cristo pré-encarnado, capítulo 6, verso 1 a 4. No capítulo 6 de Isaías, o profeta tem uma visão impressionante do Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com as bordas das suas vestes enchendo o templo. Ao redor dele estão os serafins, seres celestiais que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão revela o quê? A majestade e a santidade absoluta de Deus. E muitos teólogos veem nela uma manifestação de Cristo pré-encarnado, ou seja, uma teofania. O que é teofania? Teofania é uma manifestação, né, de algo sagrado. Por exemplo, a visão de um anjo, a visão, né, é a manifestação de um ser celestial. Bom, que aponta para a glória divina que mais tarde se revelaria plenamente em Jesus Cristo, onde o evangelista associa essa visão a Cristo. Vamos lá, João capítulo 12 e o verso 41. 12, 41. Isaías disse quando viu a sua glória e falou dele. Veja aqui o apóstolo João associando esta visão, depois você lê o texto todo, né, a Cristo. Então a cena enfatiza a transcendência. Olha aí que palavrinha, transcendência. O que é transcendência? Transcendência, a grosso modo, é algo que sobrepuja, ou seja, é algo que está muito além de uma compreensão humana, né? E essa coisa interessante, quando a gente estuda a doutrina de Deus, a gente vê que Deus, ele é transcendente. Ele é transcendente, ou seja, ele está muito acima de nós, né? Não nos comparamos em nada, né? Mas ele é imanente, ou seja, mesmo ele tendo essa transcendência, estando muito acima do ser humano, ele se comunica, se manifesta com a criação. Então, mesmo sendo muito além, ele é imanente porque se preocupa e cuida da criação. Bom, então, a transcendência e a soberania de Deus, preparando o coração de Isaías para o chamado que receberá. Então vamos lá, a visão de si mesmo, né? Ao contemplar a santidade de Deus, Isaías tem uma profunda consciência da sua própria pecaminosidade. Vamos ler esse texto, né, irmãos? Que esse texto é muito, muito bonito, né? Então vamos lá, capítulo 6, versos 5 a 7. Olha aí. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Meu Deus, que coisa linda, né? Então, nessa visão, né, a reação mostra que diante da santidade divina, o ser humano reconhece sua inadequação e necessidade de purificação. Um dos serafins, então, toca os lábios de Isaías, como nós lemos, com uma brasa viva do altar, simbolizando a purificação dos seus pecados e a sua preparação para o serviço profético. Então, esse ato, né, do anjo tocar na boca de Isaías, esse ato ilustra o quê? A graça de Deus
que capacita e purifica aqueles a quem chama. Oh, glória, né, irmãos? Que nós também possamos ter sido tocados, né, por essa purificação do Senhor. Bom, a visão da sua missão, aí do verso 8 ao verso 13, né? Então vamos dar uma lidinha. Verso 8 ao 13 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. E a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja desolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Então, depois de purificado, o Isaías ouve a voz do Senhor perguntando: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. No entanto, sua missão será desafiadora. Ele deve profetizar a um povo que não ouvirá, nem entenderá, endurecendo seus corações, até que a nação seja julgada e devastada, como foi o que aconteceu com os exílios, né? O babilônico, primeiro o assírio do reino do norte e depois o babilônico, o reino do sul. Então, apesar da aparente frustração, há uma promessa de esperança. Um toco ou um remanescente santo permanecerá como a semente de uma nova obra de Deus. Essa visão da missão de Isaías reflete a complexidade do chamado profético, que envolve tanto juízo quanto esperança, e aponta para a futura restauração que virá por meio da fidelidade de Deus. Então, meus queridos, essa foi a nossa primeira aula, né, do livro de Isaías, e nós percebemos, né, o quanto este livro é rico em significado, tanto no sentido histórico para aquela época, como para nós também. Até porque Deus também requer do seu povo ainda hoje obediência. Deus ainda requer de nós um culto de coração, de vida. Deus requer de nós ainda uma vida que reflita, né, a sua glória, que reflita, né, a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, esse livro é um livro muito bom de ser estudado, né? Sua teologia ela é muito visível, né, à nossa compreensão, e nós vamos ficar por aqui, e na semana que vem nós teremos a nossa segunda aula do livro dos profetas, né, que são os profetas maiores, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Assistam quantas vezes vocês quiserem e puderem. Eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso vai continuar, através do Espírito Santo, te orientando, abrindo o seu entendimento. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima.